Vamos ler então. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda, ou a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Continuando o nosso estudo no livro de Mateus, nas bem-aventuranças, Sermão do Monte, nós nos deparamos agora com mais uma abordagem de Jesus no que tange a lei, no que tange ao que se interpretava sobre a lei no primeiro século, que desafia não somente nós hoje, 2000 anos depois, mas muito mais, eu poderia dizer para vocês, aqueles que eram do período do ministério de Jesus. Jesus, como é a abordagem de Mateus sobre como Jesus lia os profetas, as leis, o êxodo, a revelação de Deus através da Torá judaica, usando a expressão ouviste que foi dito. A gente já leu alguns domingos atrás, e conversou sobre o fato de Jesus se revestir de autoridade a ponto de dizer: a lei diz, porém eu vos digo. E quando Jesus diz eu vos digo, ele automaticamente está usando de uma autoridade do mesmo nível, se não maior, que a de Moisés, que era aquele por quem Deus havia transmitido a lei, transmitido a Torá. Nesse momento, então, ele vai abordar o que é chamado de a lei da retaliação, chamado da lex talionis do Antigo Testamento, que era o fato de que se havia um crime X, esse crime deveria ser punido com mesma intensidade, de mesmo nível de gravidade. Se você roubou um animal, você teria que ressarcir aquela pessoa com um animal igual. Se você arrancasse o olho de uma pessoa, você teria o seu olho arrancado. Se você arrancasse um dente de uma pessoa, o seu dente também seria arrancado. Da mesma forma, se você matasse alguém e não fosse um cenário de guerra ou algo parecido, você também seria morto. Essa é a lex talionis, é a lei da retribuição, a lei que vai, quem sabe, mediar esses conflitos que eram comuns, de maneira a preservar aquele que havia cometido o delito, para que ele não sofresse uma punição maior do que o seu delito. Então, a lei em si era realmente para que não houvesse uma injustiça na impetração da pena. É óbvio que a lei também servia como um dispositivo para que o outro não tentasse roubar, ou matar, ou causar mal, porque ele sabia da penalidade.
mas ao mesmo tempo ela preservava aquele que havia descumprido as diretrizes, aquele que ousou transgredir a lei, para que ele não fosse punido de maneira mais severa do que o justo. Eu acho que todo mundo entendeu isso, né? Bem parecido com a lei de hoje, né? A lei pura, né? Eu não estou aqui abordando de perspectiva política de nenhum tipo. Se você cometeu o delito X, existe uma pena para esse delito e ela precisa ser aplicada de maneira justa, não é? Assim que é a lei, assim como a lei funciona, e assim também como funcionava no livro do Êxodo, capítulo 21, que você vai ver todas as instâncias e penalidades desses delitos. Por isso Jesus vai dizer: o que vocês ouviram? O que eles ouviram era o que era, na verdade, a lei pura, aplicada, né? Olho por olho, dente por dente. Então, Jesus aqui não está trazendo nada de novo, era algo conhecido, era algo praticado, era algo usado nos tribunais. Mas ele vai dizer, né, revestido de autoridade, como Mateus traz para nós, ele porém diz, né, eu porém vos digo, e o que ele vai dizer de novo? Não resistais ao homem mau. Então, a abordagem de Jesus aqui, ela é na contramão de qualquer tipo de comportamento no que tange aquele que havia sofrido a pena, no que tange as diretrizes legais, no que tange a questão de como essas penas eram aplicadas, a dosimetria, né, palavra tão em moda hoje em dia, em se tratando da impetração da pena. Jesus vai dizer: se alguém te fez mal, o que diz a lex talionis? Que precisa haver aqui uma justiça retributiva do mesmo nível da gravidade da pena. Mas Jesus vai dizer: eu porém vos digo para não resistir. E o que a gente, se tivesse lá no primeiro século ouvindo Jesus, já ia ficar com os cabelos em pé. Como assim? Porque ele está falando de sofrer, né, na mão do outro uma injustiça, de sofrer na mão do outro algum tipo de comportamento que gerou um prejuízo, seja ele do tipo que for. Jesus vai dizer: você não deve resistir ao homem mau, aquele que realmente tem a intenção de causar mal. E ele vai dar alguns exemplos aqui. Ele diz: mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Antes que você pense, né, que é uma briga aqui, né, e alguém, pum, deu um tapão na cara do outro, e aí o outro, ao invés de devolver o tapão na cara, fala: bate na outra agora, né? Vamos contextualizar. O tapa que Jesus está falando era um tapa que era dado com a parte de dentro da mão, normalmente aplicado em escravos, senhores escravos, maridos em mulheres, esposas, porque eram menores na sociedade do primeiro século, ou pessoas que gozavam de um reconhecimento social de algum tipo, que levava ela a olhar para aquele que ela estava batendo como alguma coisa menor. Então, não era simplesmente um ato de agressão, era um ato de humilhação. Era ser humilhado em público por alguém que era conhecidamente superior na questão do status social a você. Entenderam isso, né? Não é uma briga aqui, um estapeamento aqui, um tapa na cara, agora dá na outra cara, na outra face, né? Não é algo sobre isso. É sobre ser humilhado em público de maneira vexatória. E Jesus está dizendo: ofereça outra face, não retalie, não devolva. Ele vai usar outra metáfora, a gente vai voltar aqui, porque eles têm implicações bem intensas, né? No versículo 40 ele diz assim: e ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Então, o primeiro cenário é o cenário de humilhação, né? É aquele que está sendo humilhado, provavelmente um escravo sendo humilhado pelo seu dono. No segundo momento é um rico
processando um pobre. Essa é a ideia aqui. E o processo que o rico sempre ganhava no primeiro século, né? Se você for ler literaturas desse período, né, fora das escrituras, você vai ver que o pobre nunca ganhava um processo que era levado a tribunal. Essa é inclusive uma da reclamação de Paulo na carta aos Coríntios, né? Que os ricos estavam processando os pobres e deixavam eles mais pobres ainda. E o que acontece aqui? Se te processarem, você vai perder, né? E quiserem te levar a túnicas, Jesus está dando uma exagerada aqui nos termos, porque ninguém ia processar em troca da túnica, né? A túnica era uma roupa íntima, íntima porque era aquela que estava em contato direto com a pele. Como é que as pessoas se vestiam? Havia a parte interna da roupa, né, que eles usavam para cobrir as suas partes, a túnica por cima e a capa. A capa era usada não somente para cobrir a túnica, mas também para, por exemplo, preservar do frio, das intempéries, e para os pobres, essa é a abordagem, inclusive, para dormir, porque eles usavam como cobertor. Pensa nisso. Então Jesus está falando assim: primeiro momento, se te humilharam, né? Não retalie, dê outra face. No segundo momento, se te processaram e se te tiraram a roupa do corpo, dê também a capa. E você pensa que a metáfora, né, ela tem o efeito de causar um choque, porque se tiraram a túnica, ele só ia ter a capa para cobrir as partes, né? O que estava embaixo da túnica eram as suas roupas íntimas, e ele usaria a capa aqui, quem sabe, para se cobrir, né? Mas Jesus está dizendo para dar a capa. Isso deixaria essa pessoa somente com as roupas íntimas, em público. Estão entendendo aqui o choque? Mas Jesus diz: mas não retalie, não fique com ira, não fique com raiva, não fique com ódio, dê também a túnica. Eu vou parar aqui e a gente avança para a terceira metáfora aqui do emprestado. Não, vamos avançar logo, né? Acho que vai ficar melhor. E se você ler o 42, dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Aqui tem duas implicações. Tem da esmola, né? Dá a quem te pedir, aqui no primeiro momento, é sobre pessoas que eram pedintes naquele tempo, que ficavam por todo lugar, principalmente na entrada do templo, né? Lugares públicos bem frequentados era lugar de pedinte. E Jesus também aborda aquele que tem uma necessidade, precisa de um empréstimo, precisa do dinheiro emprestado mesmo. E aí Jesus vai dizer: e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Então, vamos avançar para o que é importante nesse texto. Se você ler o texto de maneira rápida, você vai entender que é sobre generosidade, sobre não retribuir na mesma moeda, sobre não retaliar. Aí a gente fica assim, né? Por exemplo, alguém me bateu em público, a gente já abordou inclusive isso anteriormente, e eu tenho condições de reagir, mas eu não reajo. Alguém me humilhou, eu posso, com o meu poder de argumento, humilhá-lo, mas eu não faço. Mas isso ficou para trás. Jesus agora está pedindo outro tipo de coisa. Ele não está pedindo simplesmente para você não retaliar, para você não retribuir, mas para você ultrapassar a não retribuição. Não é uma questão de passividade. Em tomando um tapa, eu não retribuo. É em tomando um tapa, oferecer o rosto para tomar outro tapa. É diferente. Em sendo humilhado, que você se exponha para ser mais humilhado ainda. Em sendo injustiçado, ao invés de você não reagir, não tentar um processo para reverter, que você seja mais injustiçado ainda. Estão entendendo para onde Jesus está levando? Mas a pergunta é: por que Jesus falaria esse tipo de coisa? Porque só não reagir estaria bom, né? Vamos supor que você esteja no trânsito e aí alguém
te ultrapasse em local proibido, bata no seu carro, jogue você para contramão e pare tudo ali, a polícia aparece, né? Automaticamente você vai dizer, vai ter que pagar, né? Fez a barbeiragem, me fechou e agora a responsabilidade é sua. Numa leitura superficial você diria, lembrei do que Jesus falou, eu não vou retaliar. E aí você diz, tá bom, querido, cada um fica com o seu prejuízo. Tem gente torcendo a cara aqui, porque essa situação é terrível mesmo, né? Cada um fica com o seu prejuízo, eu não vou te cobrar. Apliquei certinho o que Jesus está falando. Não, o que Jesus está falando é para você pagar o dele. Não é para você não retribuir. É para você ultrapassar isso. Você bateu no meu carro? Quanto é? Deu 15 mil. Eu pago. Eu acho que agora doeu um pouco mais a gente, né? Porque quando fica aquele negócio de dar outra face, é só não retaliar. É para ultrapassar isso. Agora a pergunta é por que Jesus faria uma coisa dessa? Por que Jesus diria uma coisa dessa? Eu vou te dizer. Se um romano, que é a continuação do texto, pedisse para você carregar as suas bagagens militares por 1 milha, em torno de 2 quilômetros, pela lei romana você era obrigado a carregar. Qualquer um. O soldado olhou e falou, você carrega. Você odiando os romanos como os judeus odiavam, não tinha para onde correr. É lei. Lei romana era assim. Mas aí o que Jesus fala? Leva mais um. Tu já está injuriado num sol daquele, tendo que pegar bagagem militar de romano, gentio, gente suja, que oprimia o povo, que matava as pessoas. E agora eu tenho que carregar mais 4 quilômetros, Jesus. Não, aí tu está exagerando. Não. Eu carrego os 2 porque a lei existe. Chegando lá, não vou matar esse cara, né? Vou deixar ele embora, mas mais 2 quilômetros não. Mas a pergunta é por que Jesus está dizendo isso tudo? E aí a gente vai entender que, antes de eu vou contar uma história do meu irmão aqui, porque eu li esse texto e eu lembrava do meu irmão. Meu irmão mais velho era bagunceiro, cara, aprontava, as coisas que ele fazia assim, eram de perder a noção, assim, mano, o que esse cara está fazendo isso? Ele era muito aloprado, e ele tinha quando começou a entrar na adolescência, uma resistência surra. Ele não chorava, minha mãe pegava de pau, meu padrasto pegava no cinto, e ele ficava aqui, queixo duro, tomando pancada, né? Aí ele em casa, como na casa de vocês, provavelmente se a gente chorasse rápido, a surra era curta, né? Se demorasse a chorar, ia tomar mais até chorar, né? Porque chorar ali seria o termômetro de que o castigo foi bem impetrado, né? Foi bem aplicado. Meu irmão não fazia isso, ele não chorava, ele segurava o choro. Eu não, né? Levantou, já estava chorando já. Eu já estava desesperado, fazendo escândalo para a vizinhança ouvir e pelo menos isso impedir, né? Qualquer tipo de surra mais castigadora, né? Meu irmão não. Eu pensava, mano, como pode ser burro, né? O que ele quer provar? Mas gerava uma coisa interessante. Quanto mais ele resistia, mais ele apanhava. Quanto mais ele apanhava, mais minha mãe ficava constrangida. Porque ela sabia que estava ultrapassando. Porque ele não chorava. E a surra já estava demorando demais. As marcas já estavam ficando feias demais. E aí no final da história, ele que era o transgressor virava vítima. Porque ela exagerou, e ela sabia disso. Depois, né? Meu filhinho, no meu coração, desculpa, mamãe. Na água e sal, né? Mas vocês estão entendendo a coisa? Quando o outro bate na sua cara, ele está no controle. Ele está no controle. É ele que decide se vai bater em você ou não. Quando você oferece a outra face, é você que está no controle. Não é mais ele. Agora não é mais escravo e senhor, agora são iguais. Porque eu decidi. Eu decidi que não vou retaliar. Eu decidi que não vou me vingar. E eu decidi, inclusive, que se ele quiser continuar batendo, ele vai bater. E ele bater mais ainda o expõe. Entende? A linguagem de Jesus.
Porque ficou ridículo, ficou exagerado, ficou vexatório, e o mal está sendo mostrado, e o mal está sendo exposto. Quando eu reajo, na verdade eu sou igual, eu sou semelhante no sentido de causar o mal, de causar o castigo, de causar a retaliação. Então, embora a lei no Antigo Testamento ela fosse uma dosimetria, né, justa, para que não houvesse exageros, o que Jesus está dizendo é: mas não separa nada de nada, não demonstra no final da história quem é aquele que tem o coração de Deus de quem não tem. É só retribuição, e isso qualquer um pode fazer. Então, se te baterem numa face, se te humilharam, deixe que humilhe mais ainda, porque é nesse momento que a injustiça será demonstrada. Da mesma forma no juízo, te processaram, estão sendo injustos, e a pena é maior do que você merece. Jesus vai dizer: dê também a capa, e demonstre a injustiça através justamente de um comportamento digno, e não do mesmo, e não da mesma coisa, e não do mais do mesmo. Da mesma forma, ele vai olhar para o romano e vai dizer: se ele te obrigou a andar 2 quilômetros, e eu sei que isso é terrível para qualquer judeu, carregar as armas que são usadas para nos oprimir, de gente que sequer comunga da nossa fé, carregue mais 2 quilômetros, porque esses outros 2 quilômetros, quem está no controle é você, não é mais ele, não é mais a lei romana, é você quem decidiu, e você vai constranger o soldado, até porque a lei ela era, inclusive, para que fosse somente 1 milha. Se passasse disso, o soldado estava exagerando e ele poderia ser punido. E quando o outro carregava 4 quilômetros, o que ia acontecer com o soldado? Mano, vão ficar sabendo, vai dar problema para mim, vão dizer que eu exagerei. É bem provável que o soldado romano nem permitisse carregar mais 2 milhas para não ter, mais 1 milha para não ter problema. Então Jesus fala: carregue mais uma, porque quando você carregar mais uma, quem está no controle é você, e você demonstra que há injustiça dessa forma, e não retaliando. Então, Jesus não está dizendo para nós fecharmos os olhos para a injustiça, para a humilhação, para o prejuízo. Jesus não está dizendo isso, mas ele está dizendo que a maneira de nós reagirmos ao mal no mundo é sermos vítimas dele. É sermos vítimas dele, e não aqueles que devolvem na mesma moeda. E você pode até estar pensando aí, provavelmente: não, você está exagerado demais. Olhe Jesus. Jesus viveu isso na pele. Jesus, por acaso, devolveu na mesma moeda quando lhe bateram na face? Sim ou não, gente? Não. Jesus devolveu na mesma moeda quando lhe despiram as suas roupas para chicotear o seu corpo? Não. Ele podia? Podia. Jesus devolveu na mesma moeda quando estava sendo pregado naquela cruz? O que ele disse? Pai, perdoai-vos. Peraí, né? Isso aqui não é só um discurso ético, moral exagerado. Isso aqui é sobre o próprio Cristo, porque ele vai viver na pele isso aqui. E todo aquele que é seguidor de Jesus são pequenos cristãos, que tem o nosso Senhor como, além de ser Senhor da nossa vida, aquele que diz o caminho a ser trilhado. Há uma frase bem interessante, que é: retribuir mal com o bem, ou mal para o bem, é demoníaco. Retribuir bem com o bem é humano. Retribuir bem para o mal é divino. Aí não é mais sobre humanidade decaída, aí não é mais, aí é sobre Deus. E nos nossos tempos, fazendo aqui agora, quem sabe uma aplicação, eu vou dizer que, sendo honesto, não é tão difícil quanto era no primeiro século viver dessa forma, porque era uma sociedade que era oprimida o tempo inteiro.
Então, não era só os romanos, mas você tem no primeiro século o problema, por exemplo, de ricos e pobres. E os pobres eram explorados mesmo, denúncia do próprio Jesus. Você tinha o problema das milícias, que eram contra Roma e matavam também aqueles que politicamente não se posicionavam. Você tinha problemas teológicos que geravam divisões, né? Você tinha judeus que serviam aos romanos, então motivo para odiar inimigo aqui tinha para dar, né, de presente. Nós hoje não temos tantas forças opositoras assim, mas também temos os nossos problemas, não é? Nós nos deparamos com uma sociedade dividida politicamente, culturalmente, religiosamente. Todos os mentes que você imaginar, eles estão presentes hoje. E a gente tem uma tendência a achar que nessa hora o demônio é o demônio de Deus, que pune as pessoas quando elas blasfemam o nome de Deus, quando elas de alguma forma se levantam contra a igreja, quando elas perseguem os cristãos, quando elas nos causam mal. E aí a gente é bem rápido em chamar Deus para que Ele amaldiçoe, para que Ele pese a sua mão, porque o mundo não deveria ser dessa forma, e somos vítimas da sociedade. Só que a gente se esquece que o comando de Jesus é para sermos vítimas. E à medida em que nós vamos sendo martirizados pela perseguição, é que o mal é exposto. E à medida em que nós vamos sendo injustiçados, é que a injustiça é exposta. E aí você pode perguntar, tá bom, mas para que isso? Justiça e injustiça, mal e bem, mentira e verdade, está sendo exposta para quem, afinal de contas, se o mundo não se importa com a gente? Você se esquece que um dia todos serão julgados. E a injustiça manifestada no mundo, ela só serve para que um dia Deus reaja, quando Ele não tolerar mais o nível de imoralidade e de injustiça no mundo. Aí Ele agirá, aí Ele será o juiz, não nós. Nós não somos juízes, nós somos seguidores de Jesus, homens e mulheres que foram alcançados por uma graça maravilhosa, não sendo merecedores, por um Filho de Deus que morre naquela cruz, para que nós pudéssemos, em olhando para Ele, sermos vitimizados nesse mundo. Vitimizados. Esse é o nosso chamado. Nós vamos ser perseguidos, sim. Nós vamos ser humilhados, sim. Nós vamos perder na justiça, sim. Nós vamos ser processados. Vão tirar as nossas roupas, vão bater na nossa face. Mas nós não retaliamos. Nós não retaliamos. Nós esperamos aquele que é Senhor de todas as coisas, para que Ele julgue no tempo dEle, segundo a medida dEle, não nossa. Nós oferecemos a outra face, nós caminhamos umas 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, nós entregamos a roupa, para que a justiça seja demonstrada, porque se não for assim, jamais seremos luz para os homens. Amém? Amém. Eu não ouvi amém de todo mundo, não. Amém. Você tem problema na justiça, meu amigo? Eu me lembro de uma história em Minas, história bem assim, difícil, né? A família vinha da igreja num domingo, e aí veio dois rapazes num pega, e bateu no carro da família, e morreu os 2 avós, num acidente. Eram jovens, né? 19 anos, né? Aí houve um processo que durou muito tempo, décadas. Eu posso chutar aqui, eu acho que uns 12 anos depois, saiu a pena. E eles foram presos, os 2 rapazes. Só que eles não tinham mais 19 agora. Eles tinham 31 anos, família já, com filhos já. E eu me lembro de uma coisa que me assustou, foi aquela família vibrando pela pena. E parece justo, né? Mas eu pensei, e se eles mudaram? E se eles se converteram? Será que a lei pura e justa é o que Deus quer? Aí eu
eu conto uma outra história que já contei tantas e tantas vezes, né? Do Paulinho Bang Bang. Quem já ouviu a história do Paulinho Bang Bang? Levanta a mão aqui. Só o André. Então, tô bem, né? Então eu vou contar de novo a história do Paulinho Bang Bang, porque é a história real. Um homem que eu conheci no Rio, ele foi pregar na igreja onde eu congregava lá na época, e ele era um pastor, né? Mas que no passado ele assassinou muita gente, né? Porque ele é Paulinho Bang Bang, era o apelido dele, né? Ele era um assassino que vendia os seus serviços, né? Você está magoado, está ferido com alguém, contratava o Paulinho Bang Bang que ele resolvia. E nessa trajetória dele, ele teve um problema com 2 rapazes e jurou eles de morte. Esses rapazes foram para a igreja depois. Até eu iria, né? Ter um problema com o Paulinho Bang Bang, o melhor lugar para você estar era na igreja mesmo. E ele contava isso, né? Tipo, conta ainda, eu não tenho seguido, mas provavelmente está vivo ainda. E ele descobriu a igreja que eles estavam, os 2 rapazes. E foi lá e mandou avisar que ele estava esperando eles na porta da igreja. A igreja conhecia o matador lá e não queria deixar, mas os meninos decidiram ir, falaram que não tinham medo. Ele matou na frente da igreja os 2 e foi preso. Foi preso, pegou pena, e ele conta no seu testemunho que o que mais deixava ele sem sono não era o assassinato, porque ele já estava acostumado a matar as pessoas, mas era o pai dos meninos que visitava ele todas as vezes na prisão, levava uma Bíblia e dizia que Jesus o amava. Ele dizia, né? Isso era inaceitável para mim, porque eu pensava, se eu fosse o pai, eu ia matar esse cara na hora. Mas aquele homem, toda visita, estava lá com a Bíblia e dizia do quanto Deus me amava, que Ele me perdoava. Ele falava, isso é um absurdo. E foi o testemunho daquele pai que fez com que ele caísse de joelho e entregasse a vida a Cristo. Isso é ir além da não retaliação. O pai poderia ter ficado quieto em casa. Eu não vou fazer mais nada, eu vou esquecer essa história. Mas ele faz justamente o que Jesus está dizendo. Ele ultrapassa isso. E ele se transforma em uma ferramenta de Deus para mostrar para o Paulinho Bang Bang o quão pecador ele era. E que esse tipo de transformação só acontece na vida daquele que teve um encontro genuíno com Cristo. Porque esse exala Cristo. Porque esse demonstra Cristo na sua trajetória. Eu vou avançar, né? Porque você deve estar perguntando, tá muito bonito, mas o negócio do pedir dinheiro emprestado aí, né? Será que eu tenho que emprestar dinheiro para todo mundo que me pede? É óbvio que a ideia da generosidade, né? No primeiro momento é o orgulho ferido. Jesus fala, não avance com isso, né? Mas que você seja mesmo humilhado e viva assim, porque eu fui, né? No segundo momento é sobre bens, né? Tirar a capa de alguém. Tinha gente que só tinha isso. Então, a não se apegar a isso e que isso não seja um motivo para você retaliar. E no terceiro momento é sobre generosidade. E eu tenho uma máxima que eu guardo para mim, não é versículo bíblico, mas quem sabe a essência é: quando te pedirem dinheiro emprestado, se você decidir por emprestar, dê. Não espere retorno. Melhor coisa que ou você não empresta, problema seu, eu que não vou me meter nisso. E se for emprestar, dê. Porque se você criar a expectativa de que o outro vai devolver, ali laços vão ser quebrados, o coração vai ficar mal, você vai se afastar do outro. Você pode pensar, o cara que não devolve dinheiro, eu quero me afastar mesmo. Mas olha o que Jesus está dizendo, que isso não seja motivo para que a gente trave o nosso coração. Não é assim quando as pessoas pedem dinheiro na rua? É óbvio que eu não estou falando para você ser irresponsável, não é todo mundo que pede dinheiro na rua que está com uma necessidade. A gente vai beber álcool, usar droga, não é sobre esse tipo de coisa. Mas que a gente não fique apegado, e aí o que Jesus está dizendo, a questão financeira, como se nossa vida dependesse disso. Vai ter momentos aqui é melhor ficar no prejuízo mesmo. A pessoa está necessitada, está precisando, eu tenho aquela grana lá na conta, né, guardada, esperando, sei lá,
Abençoe, mano. E Deus vai ficar feliz com isso, porque quando a gente começa a fazer cálculos, né, se isso vai me deixar desfalcado, o nosso coração no final da história já está anos-luz do que Jesus entende ser o melhor para nós. Então, aqui não é... Você já percebeu que Jesus está extrapolando os episódios, as cenas estão extrapoladas, para que a gente entenda realmente que o nosso chamado não é para nós sermos pessoas que estão presas ao orgulho, que estão presas aos nossos bens, que estão presas ao dinheiro, mas o nosso Senhor é Cristo e nós somos ferramentas para serem usados para a pregação do Evangelho, inclusive através da nossa vida. Amém? Amém. 43. Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é interessante porque o odiarás o teu inimigo não tem no Antigo Testamento. Amarás o teu próximo sim. Odiar não tem esse texto. E aí você vai se estudar isso, vai ver que há discussões, né, sobre se Jesus está extraindo isso de alguns outros textos, de algumas outras passagens. Mas o mais provável é que essa fosse uma interpretação popular do amarás o teu próximo. Isso com base, por exemplo, nos textos de Qumran, né? Os textos do Mar Morto que foram achados lá nas cavernas, né? que datam de antes de Jesus. Existem passagens assim: para o meu próximo, aquele que comunga da mesma fé, não é? Tudo, mas para aquele que é impuro, esse é meu inimigo, esse deve ser odiado. Já existiam abordagens assim, e é bem provável que o povo, né, tivesse esse tipo de perspectiva de entendimento, quanto, por exemplo, aos próprios romanos. Esses caras não merecem nada, né? Como aos samaritanos, né? Inclusive Jesus contou uma parábola assim, né, do bom samaritano, não é isso? E que foi o samaritano que foi e cuidou daquele que tinha sido assaltado e não o judeu, porque os judeus chamavam os samaritanos de porcos imundos, né? Eles não se misturavam, a gente suja. Então, é bem provável que a abordagem popular fosse aos amigos todos, aos inimigos nada, não merecem nada. Por isso que Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mano, agora ele andou alguns quilômetros. No primeiro momento a gente estava demonstrando a injustiça, né? Não retaliando e tomando o controle, as rédeas dos acontecimentos. Agora Jesus vai um pouco mais. Ele fala para amá-los. E aí agora a gente começa a pensar: como é que faz, né? Como é que ama quem nos persegue? Como é que ama aqueles que nos fazem mal? O que é amar, afinal de contas? Hoje eu conversando com a minha esposa no almoço, ela falou: isso é difícil, hein? Eu falei: é claro que é difícil, né? Vamos ser honestos aqui. A gente não toma um soco na cara e fica apaixonado, né? Ninguém, né? Não é assim que funciona. Mas se a gente entender que amor é uma decisão e não um sentimento, as coisas começam a fazer sentido. Então, aqueles que nos perseguem, vai dizer Mateus, escrevendo sobre os ensinamentos de Jesus, são aqueles que precisam de oração. Ou não? Claro que são eles que precisam de oração. Porque orar pelo igual, ok, né? Amar os que te amam, que mal há nisso? Eu estava conversando num grupo que no Rio, o meu círculo de amizades era bem específico, porque nós somos assim, né? A gente seleciona os que se relacionam com a gente. Eram todos músicos. Todos. Não tinha um que frequentasse a minha casa que não fosse músico, a não ser suas esposas, né? As esposas normalmente não eram, mas todos. Eu só me aproximava de gente e era uma coisa tão natural assim que eu nem me esforçava, mas no final da história era isso mesmo. Alguém que praticava algum tipo de instrumento era aquele que era meu amigo, gostava do mesmo tipo de música que eu, nós tínhamos muito em comum, então a gente virava próximo.
Por mais que a gente congregasse na mesma igreja, um tipo de pessoa que, por exemplo, não lia o mesmo autor que eu leio, não gostava do tipo de música que eu gosto, não comia o tipo de comida que eu estava acostumado, você não servia para ser íntimo. Era colega, né? Era irmão, aquele irmão da igreja lá. Era o irmão fulano, né? É o irmão fulano, não sabia nem o sobrenome. Porque nós somos assim, a gente seleciona com quem a gente se relaciona, a gente se relaciona com todo mundo. A gente tem nossas resistências, nós temos nossas resistências, né? E Jesus está falando, amar o igual é mole. Que mal há? O difícil é amar aquele que persegue a gente. O difícil é amar aquele que causa mal a gente. Difícil é amar aquele que deixou cicatrizes na gente. O difícil é amar aquele que gerou tanta e tanta dificuldade para a gente. Isso é difícil. E a gente não vai amar isso da noite para o dia. Não é hoje, saindo desse sermão, que você vai chegar em casa chorando de emoção e vai ligar para essa pessoa e vai dizer, te amo tanto, né? Apesar do prejuízo que você me deu, apesar das dificuldades que você me causou, apesar das coisas que você me disse que me ferem até hoje, você não vai funcionar dessa forma. E se você fizer, que bom, foi um milagre. Isso foi a obra do Espírito Santo. Vem dar o testemunho aqui semana que vem, pastor. Você pregou, eu liguei para minha sogra, chorei, te amo demais. Mas eu acho que não vai ser bem assim, não. Porque é uma decisão que a gente toma. É uma decisão de não querer odiar mais. É uma decisão de não querer ficar regurgitando esse ódio, essa ira, essas feridas o tempo inteiro. É uma decisão não querer alimentar esse tipo de coisa. Aí o que a gente faz? Ore por ele, caramba. Ore por ele. Porque assim você vai ver como as feridas são saradas. É assim que você vai ver o milagre acontecendo. A gente não pode ser legalista e dizer que existe um botão que a gente aperta e que apaga tudo. Não somos assim, né? Somos seres humanos. E ficamos feridos mesmo. E muitas feridas a gente leva para a vida inteira. A alma marcada. Mas o que Jesus está falando é que você precisa orar por eles. Porque foi isso que Jesus fez na cruz. A gente já disse. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E se a gente não for, como Jesus vai dizer aqui, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Por que ele diz isso? Para que vos torneis. Ele está falando para os seguidores, né? Ele poderia ter dito assim, para que vocês sejam, né? Hoje, como vocês, como seguidores dos meus ensinamentos, né? Receptores das bem-aventuranças já são. Não. Ele não diz que eles já são. Ele diz que para que eles venham a ser. Estranho, né? Que a gente gosta de umas abordagens teológicas assim, né? Se você recebeu Jesus, você recebeu o selo da promessa, o Espírito Santo, e agora você é imagem e semelhança de Deus, né? Filho de Deus, e parece que não tem mais nada de ruim, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, uhul, não faço mais nada de errado, não odeio mais ninguém, virei um cordeirinho do Senhor, pululando de casa até aqui com a Bíblia embaixo do braço. É assim? Não. Então a gente não foi transformado? Eu fui. Mas eu não deixei de odiar quem eu odiava. Ou então Jesus errou? Não. Olha o que ele está dizendo. Para que vos torneis. Porque o processo de santidade é dia a dia, queridão. Santidade é dia a dia, é um processo. Salvação não, é um ato de Deus, é uma intervenção de Deus. Mas santidade é dia a dia, são decisões que nós vamos tomando. Amor é uma decisão, caramba. Não é o eros, né? O apaixonite que a gente vira e mexe, carrega, né? Se encanta por algumas coisas e depois, com a mesma velocidade, se desencanta de algumas coisas. É uma decisão que a gente toma. Não quero mais isso. E a melhor maneira da gente conseguir, não é, essa trajetória de sucesso, no sentido de ser parecido com Deus, no sentido de que as pessoas, em olhando para nós, percebam que nós nascemos de novo, é orando por aqueles que nos perseguem, é amando aqueles que nos causam mal,
é sendo vítima realmente da injustiça e do sofrimento, mas decidindo de uma vez por todas que nós não vamos mais alimentar este tipo de demônio. E quando eu falo demônio, eu estou sendo metafórico, mas também não estou sendo, tá? Não estou sendo. Porque às vezes parece que a gente até gosta disso. Até gosta de receber notícias, né? Tu viu o que aconteceu com fulano? Aí, eu falei, uma hora a justiça ia chegar. O veneno quase escorre da nossa boca. Aí, ó. Falou aquilo, fez aquilo, causou aquilo. Jesus vai dizer que Deus, esse sim é justo, tá? Esse é justo, não tenha dúvida. Faz nascer o sol sobre maus e bons. Deus não faz assim, ó. Cara, esse cara é mau. O sol não vai nascer para ele, né? Só para os bons. Deus faz isso? Não. Pode fazer isso? Pode. É justo. E está vendo a injustiça, a maldade, mas não faz. Porque ele é misericordioso. Ele diz mais. Ele diz, ele também não faz chover sobre somente os justos, mas sobre justos e injustos. E a ideia da chuva aqui é a ideia da colheita, né? A ideia de uma cultura realmente de viver da plantação, tirar dali os seus alimentos. O cara era mau, ele oprimia os seus funcionários, mas a chuva estava lá, ele colhia o seu trigo, ele tinha bonança. E se a gente entrar nessa vibe de achar que Deus ele é de alguma forma seletivo, a gente vai simplesmente entrar numa crise e vai começar a produzir literatura como tanto se produziu. Por que que os justos sofrem e os injustos não? Já viram esse título? Por que que os ricos, que são pessoas, os ricos não por ser ricos, mas corruptos, né? Por que que eles sempre se dão bem? E nós sempre nos damos mal. A gente vai entrar nesse tipo de crise e achar que no final da história Deus não se envolve com as coisas dos homens. Mas Deus é misericordioso. E o convite de Jesus é para nós sermos representantes do nosso Pai, dia a dia, tomando decisões, para que realmente venhamos a ser parecidos com Ele, para que as pessoas percebam na nossa trajetória que nós não somos pessoas como o mundo produz. Não somos pessoas que estão felizes com o sofrimento humano nem com a injustiça, mas nós sofremos injustiça porque esperamos que Deus um dia irá fazer justiça, mas ela não será através das nossas mãos, porque nós estamos orando pelos nossos opressores. Então, para resumir isso aqui, para não ficar aqui poetizando muito essa história, mano, ninguém te causou prejuízo, tá com raiva ainda, isso é um problema, começa a orar. É isso que Jesus está falando, interceda por ele. Bota lá, vou orar por fulano a partir de hoje. E nem que a sua oração seja igual a do salmista. Senhor, que o Senhor pegue a cabeça dos filhos deles e jogue nas pedras, né? O salmista orava assim, né? Tem gente que diz que ler salmos é como ler o diário de alguém por sobre seus ombros. Não está lá? Mas Deus está mandando jogar os filhos nas pedras? Não, está lá para mostrar que a desobediência gerou sofrimento na Babilônia, e agora o que estava acontecendo era justamente um questionamento: por que os maus se dão bem e eu estou aqui sofrendo? Mas é honesta a oração, isso você não pode negar. Então comece assim: se eu quero que ele morra, mas hoje o pastor pediu para eu orar por ele, então por mim pode levar, mas se você não quiser, começa assim, né? É um lugar para começar. Quem sabe semana que vem você já está, não mata não, Senhor. Não mata não, mas, né, não dá aquele beliscão, né? Um ano depois, pai, o bicho é ruim, mas um dia ele vai conhecer o evangelho que eu conheci. É passo a passo, cara. Amar o inimigo é isso aqui. Não adianta eu dizer para você que você vai chegar em casa e fazer uma oração e vai
amar o seu opositor político, né? Mexer nisso é um ninho de vespeiro, né? Eu gosto de mexer nisso também, tá? E aqui não é sobre partido A ou B, não. São pessoas perdidas sem Cristo, como nós fomos um dia, gente. E a gente não pode transformar essas pessoas em nossos inimigos. Quem somos então? A gente tem que orar por eles. Ah, não. Fulano, Bolsonaro, Lula vão para o quinto dos infernos. Estou aqui exagerando igual Jesus fez. Ore hoje, mate o Lula, mate o Bolsonaro. Semana que vem você vai estar. Você vai ver como é que o Espírito Santo começa a trabalhar. Daqui a um tempo, cara, tu está orando por ele. Eu exagerei aqui, né? Porque eu sei que vocês gostam disso, né? Terminar o culto, começa a discussão. Ah, não vou orar, porque fulano é fulano. Não é sobre isso, tá? Entenda o ponto aqui. É interceder por aqueles que nos oprimem. Interceder por aqueles que nos causam mal, aqueles que nos causam feridas. Porque Jesus fez isso. Ele fez isso. Orar pelo igual. Que bom que você faz isso. Se não fizesse, por favor, né? Mas pelo inimigo é um desafio. E não é romântico, tá? É uma decisão. Falei isso, decisão aqui, vocês contaram? Mais de 30 vezes. Versículo 46. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem isso. E se cumprimentar somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Vocês não estão sendo luz para ninguém se comportando dessa forma. E aí o 48 fecha aqui com a cereja do bolo. Sede, pois, na minha versão, perfeitos assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Há alguma outra versão aí que esteja uma palavra diferente? Não? Está tudo perfeito? A palavra no grego é teleios. Ela não tem uma palavra correlata no português, então é sempre uma aproximação. Então a palavra teleios significa perfeito no sentido de que algo caminhou até a perfeição. Esse é o significado. Não é perfeito em português. Perfeito em português é porque já está pronto, perfeito, né? Nunca foi imperfeito, é perfeito. O teleios não. Inclusive uma ilustração do próprio grego, do período, era como, não do período, né, posterior, o binóculo de um pirata, que ele era aberto, fase por fase, né, até chegar ao máximo de abertura aqui da lente. E o teleios é isso. Então o que ele está dizendo aqui? Vosso Pai é perfeito. E aí, como ele já disse no 45, vocês precisam se tornar como filhos do vosso Pai, que é Deus. Então, que vocês sejam amadurecidos, estejam em processo de amadurecimento, em processo de aperfeiçoamento, em processo de perfeição, como Deus é perfeito. E como é esse processo? Decisão. Todo dia uma decisão. Todo dia uma decisão. Isso é algo deliberado, gente. Porque a gente não precisa ficar esperando uma voz do céu, um sonho, uma revelação, para que a gente ame os nossos inimigos. Ah, eu sonhei, pastor, que fulano que me fez muito mal, e eu estava pedindo perdão. Será que é para eu fazer isso? Jesus já disse isso. Porque só tomando essas decisões que nós vamos exalar o perfume de Cristo, que foi até a cruz por nós, homens e mulheres imerecedores. Ainda tem mais essa, tá? Se a gente for olhar injustiça por injustiça, foi o nosso pecado responsável por ter jogado Jesus naquela cruz. Nós somos os culpados disso. Não foi isso que o povo disse lá? Crucifica, que o sangue dele caia sobre nossa cabeça. Não é isso? Era só os judeus? A raça humana é a culpada pela morte do Filho de Deus. Mas ele retribuiu?
Ele amou. E os nascidos de novo, os do caminho, amam os seus inimigos porque decidiram isso. Porque tomaram uma decisão. Amém? Amém.